Quem são os demônios? Teorias falsas com respeito aos demônios. Os demônios seriam o resultado de uma relação entre os anjos de Deus com as mulheres? Os demônios seriam espírito de homens desobedientes ou maldosos? Os demônios estão por trás das enfermidades? Sim ou não? Também gostaria de contar um testemunho muito forte que eu participei e o Senhor operou grandemente. Ou seja, o vídeo de hoje ele está imperdível. Eu convido você a não pular nenhuma parte, veja até o fim, porque o vídeo de hoje, do início ao fim, ele está imperdível. Olá, eu sou o pastor Joel Silveira e esse é um canal para pessoas como você, pessoas que amam a Deus, desejam servir ao Senhor com excelência. No vídeo de hoje, você vai aprender comigo quem são os demônios. Esse aqui é um estudo de angelologia, onde eu estou em uma série de vídeos falando com respeito aos anjos. Quem são os anjos? Qual o seu poder, a hierarquia, sobre uma série de assuntos, inclusive você que está chegando aqui e ainda você não viu os meus demais vídeos, convido você a estar vendo os meus demais vídeos, pois tenho falado de muitos assuntos interessantes e no vídeo de hoje nós vamos aqui estar aprendendo quem são os demônios, muitas falsas teorias que têm sido ensinadas e nós vamos aqui estar desvendando todos esses mistérios que estão por trás de tantas falsas teorias. Será que os demônios são um resultado de anjos de Deus desobedientes que se relacionaram com as mulheres e então geraram pessoas, ou demônios? Será que os espíritos malignos estão por trás das enfermidades? Sim ou não? Também vou estar contando aqui um testemunho de algo muito interessante relacionado sempre a este assunto de demônios e de enfermidades. Então vamos para o primeiro ponto. Quem são os demônios, pastor Joel? Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. A demonologia é um estudo que vem despertando a curiosidade das pessoas nesses últimos dias. Ideias fictícias, invenções místicas, teorias religiosas e filosóficas. Muito tem sido escrito e muito tem sido falado sobre esse assunto, mas são teorias desprovidas de base bíblica, pois o que nos interessa não é o que as pessoas pensam, não são as teorias, não são as invenções, não são as filosofias e os comentários das pessoas. O que nos interessa, o que nos importa de fato é o que a palavra do Senhor nos diz. Bom, antes de darmos continuidade, eu gostaria de convidar você para verificar se você já está inscrito no nosso canal. Caso você ainda não seja inscrito, gostaria de convidar você para se inscrever. Também ative o sino das notificações, não esqueça, isso é algo muito importante, ativar todas as vezes o sino da notificação para que você fique por dentro de todos os vídeos novos que eu lanço aqui todas as semanas. Então, se você já fez isso, vamos para o vídeo. Primeiramente, nós vamos tratar aqui um pouco sobre as falsas teorias. Estas várias teorias com respeito aos demônios e a sua origem, elas se divergem entre si. Bom, a primeira teoria que eu gostaria de desfazer aqui é que os demônios seriam espíritos sem corpos de uma raça pré-adâmica. Pastor João, mas o que eles defendem? Eles defendem a seguinte ideia, que antes de Adão, existia aqui na Terra uma raça humana, com corpos físicos. E quando houve a queda, então esses homens que moravam aqui sobre a Terra, eles tiveram seus corpos destruídos e se tornaram demônios, ou espíritos sem corpos. Porém, isso nós sabemos que é uma pura conjectura e um ensinamento antibíblico, porque nós não temos base bíblica para afirmar que os demônios são seres humanos ou espíritos sem corpos. Bom, nós entendemos que antes da raça humana, os únicos seres que foram criados foram os anjos, anjos poderosos e anjos muito inteligentes. A segunda teoria que eu gostaria de desfazer aqui também é a seguinte, que os demônios seriam um resultado entre uma relação com os anjos e as mulheres humanas. Isso está escrito no livro de Gênesis, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Bom, nós entendemos que este é um ensinamento errado e não há fundamentação bíblica, porque à luz da palavra de Deus nós entendemos que os filhos de Deus são a linhagem fiel, a linhagem de Sete, são a linhagem do povo de Deus que estava procurando servir a Deus. Esses eram também chamados de filhos de Deus. A Bíblia vai dizer que os filhos de Deus, que eram a linhagem fiel,
da descendência de Adão, eles, ao invés de continuarem encontrando mulheres que fossem da mesma fé, com seus mesmos pensamentos, a Bíblia diz que eles se corrompem e agora encontram mulheres que não tinham a mesma fé, a sua mesma esperança e tinham caráteres diferentes. Então o que aconteceu? Os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens. Nasceram os gigantes, nasceram grandes guerreiros, mas não porque eles eram seres espirituais. Eram uma geração fiel que estava agora se casando com uma geração infiel e se tornaram grandes homens da época. E eles agora defendem que são seres espirituais que casaram com mulheres. Isso não há base bíblica, porque a Bíblia diz que os seres angelicais, eles não foram criados com o propósito de procriar. É por isso que no céu, assim como no inferno, o número deles, ele continua o mesmo ainda hoje, porque os anjos não podem procriar. Eles são seres assexuados, ou seja, eles não têm sexo nem masculino nem feminino, porque o propósito que eles foram criados não foi o de procriar, mas simplesmente para cumprir um propósito. Eles estão aqui com missão muito específica para os quais eles foram criados. Bom, antes de darmos continuidade, eu gostaria de convidar você para escrever aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar sobre esta teoria em que os filhos de Deus eram anjos e tinham casado com as mulheres que eram pessoas físicas, ou seja, seres espirituais casando com seres carnais, né, com seres humanos. Quero convidar você para escrever aqui embaixo o que você pensa com respeito a este assunto. Pastor Joel, mas todas as enfermidades estão ligadas a demônios? Qual a resposta que o Senhor nos dá? A resposta é não. Bom, talvez você não esperava ouvir essa resposta de mim, mas esta é a verdade. Nem todas as enfermidades estão relacionadas a demônios. Eu posso dizer que pelo menos um 95% delas sim, mas uns 5% não estão relacionadas a espíritos malignos. Nós vamos encontrar na Bíblia muitos exemplos. Eu vou simplesmente usar um deles, mas eu poderia usar vários aqui, para dizer que os espíritos malignos, ou seja, demônios, eles normalmente sim estão envolvidos por trás da enfermidade. A Bíblia vai dizer que havia uma mulher que por 18 anos ela estava encurvada. Isso se encontra no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 11. Jesus chega até essa mulher, liberta ela, manda o espírito de enfermidade sair dela. Após o espírito de enfermidade sair, ela volta a ter um corpo físico normal, retinho. Por quê? O que estava provocando esta enfermidade sobre essa mulher por 18 anos era um espírito maligno que aprisionava ela. Então Jesus chega e manda embora o espírito de enfermidade e essa mulher ela é curada instantaneamente. Por que eu usei a expressão curada? Porque para Deus, na expressão bíblica original, ao mesmo tempo que é usada a palavra curada e liberta, é a mesma palavra no original. Então, quando nós vemos a passagem que é usada a palavra liberto ou curado, no original é a mesma palavra. Porque para Deus, uma pessoa que ela é curada ou liberta, ela está vindo da mesma fonte que é o que Jesus fez. Jesus veio e levou todas as nossas dores e enfermidades. Bom, eu vou contar um testemunho aqui e eu quero provar que normalmente os espíritos de enfermidades, ou seja, demônios, estão por trás das enfermidades e doenças. Bom, um dia eu estava na igreja, da qual faço parte, da qual sou pastor, e chega um casal de missionários e eles dizem: pastor, hoje infelizmente nós não vamos poder ficar no culto, pois eu estou com fortes dores no meu ventre. Eram cólicas muito fortes que ela estava sentindo e ela falou que precisava ir para casa ou então para o pronto-socorro. Nesse momento eu disse: minha irmã, você não vai para o pronto-socorro. Na mesma hora eu tive o discernimento espiritual. Isso é algo difícil de explicar, mas somente quem é usado nos dons de cura e libertação é que pode entender o que eu estou falando. Eu tive na mesma hora o discernimento espiritual e sabia o que estava por trás dessas fortes dores. De repente eu falei assim: minha irmã,
eu vou orar e a irmã vai ser curada agora mesmo e a irmã vai poder participar do culto. Quando eu comecei a orar, eu disse, em nome de Jesus, eu repreendo este espírito de enfermidade. Na mesma hora, ela botou a mão no estômago e começou a vomitar. E jogou para fora muita coisa. Eu botei a mão nas costas, ela começou a vomitar mais ainda. E eu disse, minha irmã, fica tranquila, não se preocupa com a sujeira, porque agora o Senhor está fazendo uma libertação. E eu mandei o espírito de enfermidade sair, ela levantou e ela disse, pastor, passou tudo, não tenho mais dor nenhuma, eu estou perfeita para a glória de Jesus. Olha só, um simples exemplo para você entender que o que está por trás da grande maioria das enfermidades e das doenças são espíritos de enfermidade. Os demônios são espíritos de homens malvados que viveram no passado? Bom, na verdade essa é uma outra teoria falsa que tem sido ensinada e eu gostaria de desfazer também essa teoria, pois nós entendemos que após a morte, biblicamente, segue-se o juízo. Ou seja, não existem espíritos desencarnados, não existem espíritos que ficam passeando por aí como que não tendo nada o que fazer, então eles ficam passeando, ouvindo reencontrar novamente a família. Na verdade, são demônios disfarçados. Biblicamente, existem os anjos de Deus que permanecem fiéis até os dias de hoje e existem os demônios, que são espíritos caídos desobedientes. Não existem espíritos ou almas desencarnadas, pois a Bíblia diz que existem somente espíritos fiéis, que são os anjos de Deus, e os espíritos caídos infiéis, que hoje são demônios, destituídos da glória que uma vez eles tinham. Pastor, então quem são os demônios em poucas palavras? Segundo está escrito no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 1 em diante, a Bíblia vai falar que hoje existe um grande exército de demônios que foi arrastado por Lúcifer na sua rebelião. Eles são os principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade que se encontram nas regiões celestiais. Ou seja, são anjos que foram criados por Deus para servirem a Deus, mas que foram destituídos da sua glória e hoje eles estão em rebeldia, rebelião e desobediência à palavra de Deus e à vontade de Deus, e perderam também a glória que uma vez eles tinham. É por isso que hoje nós chamamos eles de anjos caídos. Bom, é importante também dizer que existem duas classes de demônios. Existem aqueles que são livres e aqueles que são prisioneiros. Aqueles que são livres estão hoje sob o domínio de Satanás, o qual ele determina uma função específica para cada um deles. Mateus capítulo 12, versículo 24. Biblicamente existe uma classe de demônios que o Senhor não deixou em liberdade, mas colocou eles prisioneiros em um local específico. A Bíblia chama esse local de Tártaro, ou abismo. Livro de Judas capítulo 6 vai falar sobre isso. Lucas 8, 31. Livro de Apocalipse capítulo 9, versículo 1. 2 e o versículo 11. Bom, nós entendemos que existe sim uma classe de demônios que hoje está livre, que está operando e estão sob o domínio de Satanás, que é o seu líder. Mas existe uma outra classe de demônios que são demônios perigosos e poderosos que estão hoje então acorrentados e estão reservados para um dia no qual eles serão soltos. Nós entendemos que isso acontecerá, ele ocorrerá no momento da grande tribulação, para que atormente os moradores da terra. Pastor, mas qual é a natureza espiritual, intelectual e também moral dos demônios? Nós entendemos que os demônios eles possuem também uma grande inteligência. A Bíblia diz que eles creem e estremecem somente no ouvir falar do nome de Deus. Porém, hoje eles estão corrompidos e depravados moralmente. Hoje os demônios eles possuem pessoas dominando suas mentes e seus comportamentos. Ou seja, hoje os seres humanos, muitos deles têm se tornado instrumentos nas mãos de demônios. Isso está escrito no livro de Romanos, capítulo 6 e versículo 13. Bom, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo até esse presente momento. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos!